Olá, querido concurseiro, querida concurseira, professor Aristócrates aqui. Hoje para comentar um simulado de redação para fazer na prática, no passo a passo, uma redação do simulado do QB concurso. Vocês sabem que eu costumeiramente pego simulados de cursinhos para desenvolver na prática uma redação. E eu vou pegar hoje pela primeira vez um tema de um simulado do Quebrando as Bancas, que é um cursinho preparatório focado para as carreiras policiais, tá? Então acho que eles têm lá uns módulos bem bacana, bem interessante. O canal deles no YouTube também é bem movimentado, tem conteúdos focados na PRF. Mas se você está focado aí nesse concurso da Polícia Rodoviária Federal, vale a pena conhecer esse projeto. Então, como o meu assunto é só redação, eu vou pegar o tema dentro daquela lógica, daqueles temas mais voltados para os conhecimentos jurídicos, porque pode cair uma redação versando sobre esse assunto. Então vou comentar esse assunto. Hoje o assunto é sobre acidentes de trânsito. Então um caso prático dentro de uma redação. Vou daqui a pouco emitir minha opinião sobre esse tema e como desenvolver esses argumentos. Eu sou formado em Direito também, então eu tenho bacharelado em Direito, tenho um pouco de conhecimento sobre a doutrina penal, processual penal, então vou contribuir com vocês aqui também nesse sentido, nessa perspectiva. Pessoal, sem maiores delongas, só lembrando, pessoal, o nosso curso de redação focado na banca Sebrasp, ele tem temas também focados na PRF, então nós temos lá um bloco, tá, de temas focados na PRF, com temas também, além dos temas de atualidades, de conhecimentos gerais, temas parecidos com esse aqui, de direito penal, de direito administrativo, para que você também tenha condições de treinar as diversas possibilidades de temas cobrados no edital da PRF, próximo edital previsto aí para o final do ano 2020 ou início de 2021. Então está na hora de começar a estudar para esse concurso. Se você quer saber mais sobre o nosso curso, aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar e conhecer os nossos pacotes com correções personalizadas, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, ele tem aqui o tema, que é o tema 41. Quem me passou esse tema aqui foi uma aluna do curso de redação, do nosso curso de redação, que também é aluna desse projeto QB Concurso, e ela também comprou o nosso curso de redação com correções, e ela me passou. Então, espero que, se o pessoal do QB estiver vendo esse vídeo, eles não fiquem chateados. Até, enfim, gostei bastante aqui do tema. Ela mandou outros temas lá, inclusive, posteriormente, eu vou pegar mais um tema para comentar. Ó, desses temas aqui, gostei muito, né, desse tema aqui. Então, tema 41, eu não vou ler agora porque eu vou comentar daqui a pouco no passo a passo, mas é basicamente o enunciado narra lá um acidente de trânsito, tá? Mostra que o condutor estava dirigindo sem atenção e tal, e aí ele acabou atropelando uma pessoa, e aí ele pergunta sobre o crime que ele praticou, a questão da ação penal, enfim, nós vamos entender isso aqui daqui a pouco, tá? Pode cair na tua prova sim? Pode. A PRF, o edital da PRF é claro ao afirmar que o tema da redação pode ser extraído da parte de conhecimentos básicos e também da parte de conhecimentos específicos, como aconteceu em 2013, a banca misturou lá, né, crime de contrabando e pediu para você falar sobre o tipo penal e também pediu para você falar lá sobre um conhecimento mais geral sobre essa história de contrabando e tal. Então misturou tanto a atualidade como também um tópico de conhecimento jurídico. Então pode cair assim misturado, como também pode cair um tema mais específico, mais técnico do direito. Aí, meu amigo, se cair assim, vai ser uma chuva de reprovação. Então eu quero que você treine a partir de agora dessa maneira. Então, ó, o tópico 1, daqui a pouco eu vou ler o tema inteiro, o enunciado inteiro, para vocês entenderem. E aí vamos aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha folha. Vamos lá, eu já estruturei para vocês mais ou menos aqui a resposta e daqui a pouco eu vou desenvolver o texto. Então, vamos ler aqui o tema, né? O enunciado, vamos lá. Então assim, ó, João conduzia seu veículo, deixa eu ler aqui, é melhor aqui. Deixa eu ler aqui, deixa eu só aumentar aqui o zoom, pronto. João conduzia seu veículo por uma rodovia dentro dos limites de velocidade. Então, já começa a extrair informações daqui, ó. Esse é o tipo de raciocínio que você deve praticar na hora de interpretar uma questão mais técnica. Já começa a pensar, tá? É uma questão sobre legislação de trânsito,
você tem que saber muito as infrações gravíssimas, as graves, as médias, as leves, tá? Tem que saber também um pouco sobre crime de trânsito. Para responder essa questão, você tem que ser expert nisso aqui, não adianta. Ou você sabe a teoria, ou você não responde a questão. Não é uma questão lá de atualidades que você consegue desenrolar lá com um argumentozinho ali, pode tirar uma nota menor, mas consegue desenrolar alguma coisa. Aqui, meu amigo, ou você sabe, ou você não sabe, não tem meio termo. Nesse tipo de questão que pode cair na PRF, ou você sabe, ou você não sabe. Então vamos lá, ó. Tá falando que ele estava numa velocidade dentro dos limites da via, né? Não estava acima da velocidade permitida pela via. Aí ele fala assim, em alguns trechos da rodovia havia um intenso fluxo de pedestres que atravessavam de um lugar para outro. Então, se havia um intenso fluxo de pedestres, tá? O condutor naturalmente deveria redobrar a atenção. É isso que fala o CTB, redobrar a atenção, por mais que os pedestres estejam errados, por mais que estejam ultrapassando fora da faixa de pedestre, enfim. Aí vamos lá, ó. Enquanto conduzia seu veículo, ó, conversava com os demais ocupantes. Então, ó, ele estava conversando lá com os demais ocupantes. Então, a questão está nos dando subsídios, né? Por tal razão, por estar conversando, né, acabou, ó, tendo sua atenção à condução reduzida, não notando o intenso fluxo de pedestres. Então, ó, o próprio CTB determina, lá no artigo 28, se eu não me engano, artigo 28, determina que o condutor deve ter atenção, deve dirigir, deve conduzir o veículo com a atenção esperada do homem médio ali, né? Principalmente por haver pedestres circulando aquela via. Aí no local não havia passarelas ou semáforos para possibilitar a travessia dos pedestres, os quais se aventuravam cruzando a pista entre um carro e outro. Então veja só, nesse caso também aqui, os pedestres também estavam praticando infração. Então, ultrapassar, né, circular na via, né, dessa maneira, de forma assodada, tá, inadvertida, é infração. Então, você sabe que toda infração para pedestres é leve, né? Não existe infração acima de leve para pedestres. Eu estudei um pouco de legislação de trânsito, então eu posso lembrar de alguma coisa. Posso errar também. Então, se errar, você bota aqui na observação. Todos nós podemos errar, mas eu quero acertar para que você tenha a melhor informação. Ó, mas não é isso que a questão está perguntando. A questão não tratou do pedestre. Mas caso perguntasse, você tinha que responder que os pedestres praticaram infração leve. Beleza? Aí João, ao distrair-se com a conversa, ó, acabou por atropelar Joaquina, sem intenção. Então Joaquina estava atravessando a pista lá e ele estava desatento, atropelou ela. Teve culpa... Quem foi o culpado? Daqui a pouco vamos falar sobre isso, tá? Vamos devagar. Aí na rodovia foi possível perceber marcas de frenagem. Olha a reflexão. O bom operador do direito tem que fazer essas reflexões. Lógico, eu não quero exigir que você seja um operador do direito. Você tem que ser formado, mas você não tem que ser formado em direito para ser PRF. Mas, como técnico na área de trânsito, que você deve ser, e como a prova da PRF dá um peso muito grande para a legislação de trânsito, você tem que ter esse tipo de raciocínio. Veja, nesse caso, houve ou não houve uma culpa concorrente? A culpa do condutor por estar conduzindo o veículo sem a devida atenção e a culpa do pedestre por estar atravessando a via fora da faixa, de forma assodada. Houve culpa recíproca. Também não é o caso de se responder aqui isso, porque a questão não pergunta a existência de culpas aí, entendeu? Dessas culpas, lógico, culpa recíproca, em tese, na avaliação de responsabilidade civil, lá do direito administrativo. Caso fosse um condutor, um policial rodoviário, por exemplo, uma viatura, aí poderia se perquirir a existência de culpa recíproca. No direito penal, não há composição de culpas, não há essa composição, tá? Muito cuidado com isso. No direito penal não há composição de culpas. No direito civil, no direito administrativo, sim. No direito penal, não. Beleza? Aí, ó, veja só. O item 1 pergunta, conforme o CTB, quais infrações cometidas por João? Então, ó, o enunciado nos deu alguns subsídios. Agora eu tenho que dizer quais são as infrações que ele cometeu. Aí não adianta, ou você sabe as infrações lá do CTB, e aí é muita coisa. Quando eu estudava essa parte para os concursos de tribunais para a área de segurança, meu amigo,
eu estudava assim, repetição. Ou você repete as infrações milhares de vezes até internalizar o tempo inteiro, ou não aprende. Tem que entender as gravíssimas, tem que entender as graves, as médias e as leves. Algumas se confundem, então o que eu fazia? Eu pegava ali um dia para ler só as gravíssimas, no outro dia eu lia só as médias, as graves, e aí depois eu misturava tudo, respondia questões, então era um negócio meio doido até entender. Mas não esquece mais, tá? Não adianta, você não vai esquecer. Se você ficar repetindo sempre, não esquece. Aí vamos lá, quais são as infrações? Veja só, a primeira infração que ele cometeu, ó, repito, posso estar errado. Se eu tiver alguma informação que eu esteja omitindo ou errando, você me avisa aí, tá? Qual foi a primeira infração que ele cometeu? Artigo 28 do CTB, ó. O condutor, na verdade aqui é a recomendação, né? A recomendação do CTB, das normas gerais de circulação e conduta, no seu artigo 28 afirma que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, para essa conduta, há uma penalidade. No CTB é sempre assim, para cada conduta, tá, há uma penalidade caso haja infração a essa conduta. Então, sempre há uma concordância ali. Aí o artigo 169 do CTB traz a penalidade para quem não obedecer a essa regra aqui, ó, a regra e a infração. Infração para quem desobedecer essa regra. Então, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. É infração leve e a penalidade é de multa. Então, não tem medida administrativa, então tem só a penalidade, que é a multa, beleza? Então, ele praticou essa infração aqui, tá? Lógico, no primeiro momento, tá? Vamos aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Outra infração que ele cometeu, ó, outra infração que ele cometeu, mas eu vou ler o resto aqui, no final vocês vão entender todas as infrações, eu estou trazendo só a primeira, tá? Que é dirigir sem atenção. Tem outras infrações aí, no final da leitura aqui vocês vão entender, beleza? Eu só sistematizei aqui para ficar mais fácil. Aí, ó, a questão fala, nessa primeira parte aqui eu tenho essa infração, né? Nessa primeira parte, então eu vou ler as outras para vocês entenderem. Aí, ó, após a colisão com a Joaquina, né? Ele colidiu na Joaquina. João parou o veículo e certificou-se de que Joaquina estava bem, apresentando pequenas escoriações no braço. Então, lesão leve, tá? Então já extrai, ó, pô, lesão leve. Ele desceu, viu que ela estava no chão, mas estava apenas com lesões leves. Aí, ó, entrou em contato com o SAMU a fim de solicitar socorro médico. Então veja, muito cuidado, porque o candidato pode ser induzido a erro aqui. Então a questão fala, o enunciado fala que ele desceu, viu que Joaquina estava com lesão corporal leve, com pequenas escoriações no braço, e, ato contínuo, ele ligou para o socorro. Então informou lá para o SAMU, acabei de atropelar uma pessoa, está aqui no lugar tal, estou solicitando socorro. A questão pode te induzir a acreditar que isso aqui foi omissão de socorro. Não. A simples ligação que ele fez aqui, né, ele pediu socorro a uma autoridade pública. O Código Penal afirma que isso aqui por si só já supre a omissão de socorro. Não é omissão de socorro quando o agente informa a autoridade pública da existência do fato, tá bom? Então não houve omissão de socorro. Então ele não praticou o crime de omissão de socorro, lá do artigo 135 do Código Penal, porque aqui no final dele, ó, na parte final do artigo 135 do Código Penal, vou botar aqui CPB, ó, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, né? Ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, ele pediu socorro. Então, nesse caso, já está descaracterizada a prática de crime, né, de omissão de socorro. Então, já tira essa possibilidade. Essa manha que eu preciso que você tenha, né? Interpretar o negócio, já ir extraindo uma coisa dali do Código Penal, outra coisa do CTB, daqui a pouco eu vou falar sobre lei dos juizados. Então, tudo isso cai na prova, você tem que saber, tá? Aí, ó, na sequência, notou que havia esquecido sua CNH em casa. Opa, já tem uma nova infração, né? Uma nova infração do artigo 232 do CPB, se eu não me engano. Perdão, do CTB, né? Se não me engano, 232 do CTB. Vou ver daqui a pouco.
que é conduzir o veículo sem portar o documento obrigatório. Ele tem um documento, ele tem a CNH. Então, não ter a CNH é um crime. Dirigir sem a CNH é outro, tá? Então, são duas coisas diferentes, tá? E, com temor de ser autuado pela infração, entrou no veículo e evadiu do local dos fatos sem identificar-se à polícia para fornecimento das informações necessárias à confecção do boletim do acidente. Então aqui eu tenho uma outra infração, ó, que é evadir do local sem prestar informações para a polícia, que é uma infração. Então tem uma infração que é dirigir sem atenção, uma outra que é essa aqui, ó, conduzir o veículo sem portar o documento obrigatório, e essa aqui que é não prestar informações para a confecção do boletim de ocorrência. Então, tem pelo menos 3 infrações que ele cometeu. Tá, ó. Artigo 232, ó, conduzir veículo sem o documento de porte obrigatório, que é uma infração leve. Aí, ó, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima, ó, de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Aqui, infração gravíssima, tá? Aí penalidade, multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. E a medida administrativa, que é o recolhimento do documento de habilitação. Pronto. Então tem uma resposta aqui para o primeiro aspecto, né? Ó, quais foram as infrações que ele cometeu? Ó, tá aqui, expliquei tudo. Esse é o grande desafio de quem vai fazer concurso para PRF, cara. É, ó, pegar isso aqui do código, lembrar, tá? Extrair uma coisa dali, outra daqui. No dia não tem consulta, você não pode pegar o vade-mecum para consultar. Tem que ser na cabeça, então, ó, já sabe, decorar mesmo isso aqui, porque você pode ser desafiado, pode cair uma redação com um tema assim, minha amiga, eu não quero que você seja reprovado de jeito nenhum por conta disso, beleza? Vamos lá. Aí o aspecto 2 fala assim: levando em conta que João poderia ter evitado o crime se não estivesse distraído, qual crime cometeu e qual pena será aplicada? Então, ó, nesse caso aqui, João cometeu o crime de lesão corporal culposa. Por quê? Ele não tinha intenção de atropelar ela, mas por imprudência ele praticou o fato. Então, lesão corporal culposa é modalidade imprudência. Não é negligência nem imperícia, é imprudência, falta de atenção, tá? Então, lesão corporal culposa na modalidade imprudência. Ó, artigo 303 do CTB, ó, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tá? Pena, detenção, ó, de 6 meses a 2 anos. Opa, se a pena é de 6 meses a 2 anos, eu tenho a pena máxima de 2 anos. Então, eu posso afirmar com certeza que aplica-se a esse fato a lei dos juizados especiais criminais, que é a lei 9.099 de 99, tá? O GCRIM. As penas até 2 anos são de competência do GCRIM, tá? E são processadas por meio de ação penal pública condicionada à representação, beleza? Então, esse é o raciocínio que você tem que ter, cara, é o raciocínio mesmo do guerreiro, do aprovado ou da aprovada, beleza? Aí, ó, aumenta-se a pena de 1/3 à metade se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Não cabe, não tem essas hipóteses aqui, no fato, não houve, tá? Não houve essas hipóteses aqui, você pode abrir o seu vade-mecum aí para tentar olhar, mas não houve, tá? Aí, aspecto 3. E veja que ele perguntou, qual a pena, né, será aplicada? Você precisa lembrar. Foi bem pesado esse simulado aqui, acho que vocês poderiam ter pegado um pouco mais leve, né? O público desse tipo de concurso pode até se frustrar com uma redação assim, mas, lógico, é uma forma de você alertar as pessoas. Opa, acorda aí, porque pode cair assim, se cair eu vou estar ferrado, então, muito cuidado. Aí o aspecto 3, ó, tratando-se de um crime de lesão corporal culposa, qual a ação penal apropriada? Aquilo que eu acabei de falar. Aquela ação de competência do juizado especial, o artigo 61, fala, ó, consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, ó, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. É o caso lá daquele fato, cumulado ou não com multa. Então, se é lei do juizado, a ação penal é pública, condicionada à representação do ofendido, tá?
pública condicionada à representação do ofendido. Lógico que cabem lá aqueles, algumas garantias para tentar resolver o processo antes, né, de forma amigável, tá? Você tem que estudar essa lei. Se eu não me engano, cai a lei 9.099 na PRF, se eu não me engano. Então, se cai lá, você tem que estudar para fazer discursiva também. Aí, quais medidas podem ser tomadas para evitar esse tipo de acidente, né? 4 pontos. Então, basicamente, esse é o raciocínio que você precisa ter, né, para responder uma questão como essa. Como é que eu faço para colocar no papel, professor? Vamos lá, eu estou aqui para isso, estou aqui para te ajudar. Eu falei que ia fazer uma redação no passo a passo. Vamos lá. A minha crítica, assim, não é nenhuma crítica, mas é uma opinião. Eu acredito que isso aqui está mais parecendo um estudo de caso do que uma redação discursiva, tá? Expositiva. Estudo de caso é uma coisa, redação dissertativa expositiva é outra. Lógico que a banca pode trazer lá um tema mais técnico, pode, como aconteceu em 2013. E nem foi tão técnico assim, porque era só um aspecto que pedi para você falar sobre o tipo penal de contrabando lá. E depois ela falou sobre questão de atualidade. Pode, mas eu acho que se for para ser assim, tão técnico, a questão tem que ser discursiva, estudo de caso. Mas, como nós temos que estar preparados para tudo, temos que vencer o monstro da banca, vamos lá, vamos trabalhar dessa forma aí. Tá? Nesses casos, galera, se é uma redação meramente técnica, como foi aqui nesse caso, se é meramente técnica, assim, sem arrudeio, é um fato, uma situação hipotética, é um estudo de caso, tá? Ou seja, não é o modelo de redação que a banca CESP cobra nas suas redações da PRF, historicamente. Pode mudar? Pode. O próximo edital ainda não saiu. Se sair, ela pode colocar estudo de caso, uma situação técnica, tá? Enfim. Mas vamos lá, sem maiores delongas. Então, nesses casos, se é uma redação extremamente técnica, assim, ó, caso prático, não precisa colocar a introdução. Já tem que responder direto o que o aspecto está falando. Repito, nesses casos aqui, não vá na onda de professor que fala para você fazer redação dissertativa expositiva do CESP sem introdução e sem conclusão. Não vai nessa onda. Porque lá é tema de atualidades. Agora, se é um tema técnico, um fato, uma situação hipotética, como essa aqui, um estudo de caso, aí sim, não precisa colocar a introdução, até porque não tem espaço. Responde os aspectos com conectivos, com coesão e conclui. Beleza? Eu vou mostrar aqui. Vamos lá. Não tome a exceção como a regra, beleza? Então vamos aqui. Como é que eu poderia responder? Então, inicialmente, ó, deixa eu aumentar a fonte. Vou botar aqui uma Verdana 14. Vamos responder o primeiro aspecto, né? Ó. Inicialmente, verifica-se, já vou responder direto. O que a banca pediu? Conforme o CTB, quais infrações cometidas por João? Então vamos lá, inicialmente, verifica-se que João praticou, foram quantas infrações aqui? Deixa eu só lembrar. Então você tem que sistematizar primeiro as informações antes de escrever. Praticou uma, né? Praticou duas, praticou três. Praticou 3 infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Pronto. Contextualizei aqui o aspecto, né? Ó, inicialmente verifica-se que João praticou 3 infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Tá? Ponto. Professor, eu preciso saber colocar o número da lei? Não precisa. Eu preciso colocar o número do artigo? Não precisa. Isso aqui não é prova para juiz nem para promotor, não. Você não vai decorar o número, já é tanto artigo, tanta infração, você não vai precisar lembrar o número. Basta você mencionar a infração. Então pode ser a coisa mais simples do mundo. O difícil mesmo é você lembrar. Então vamos lá. Ao dirigir... Não, vou fazer melhor. Verifique se João praticou 3 infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A primeira foi dirigir sem
atenção. A primeira foi dirigir sem atenção. Não observando as cautelas necessárias. Veja que eu estou respondendo o que está aqui, ó. Qual foi a primeira infração? Ó, conduzir, ó, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Estou respondendo, tá? Posso colocar o número do... Posso colocar agora, mas tipo, na hora da prova tu não vai lembrar, meu amigo. Tu não vai lembrar o número do artigo. Não adianta. Então não vou colocar agora, que é para não ter... para ser a coisa mais original possível. Então, a primeira foi dirigir sem atenção, não observando as cautelas necessárias. Ponto. Em seguida, vírgula. Qual foi a outra infração? Ó? Conduzir veículo sem documentos de porte obrigatório. Em seguida, responderá administrativamente, ó, veja que eu estou recheando o texto de informações, porque não é crime, é infração administrativa, tá? Crime é uma coisa, crime de trânsito é uma coisa, infração é outra, tá? Muito cuidado. Em seguida, responderá administrativamente por conduzir veículo sem portar documento obrigatório. Obrigatório, né? Por fim, qual foi a outra infração que ele cometeu? Pode ter mais, eu não estou lembrando mais outras, mas assim, o que eu identifiquei foram essas três, né? Por fim, deixou de identificar seu policial para a confecção do boletim de ocorrência. Então vamos lá. Por fim, deixou de identificar-se a autoridade policial para a confecção do boletim de ocorrência. Veja, essa é a nomenclatura que o próprio CTB traz, ó. Boletim de ocorrência, tá? E não notícia de crime. Mais técnico seria notícia de crime. Lógico, não é crime, é infração. Mas, lógico, houve um crime porque houve uma lesão corporal. Isso é crime, beleza. Então, o termo mais técnico hoje em dia não é boletim de ocorrência, é notícia de crime. Mas vamos lá. Então, inicialmente, verifica-se que João praticou 3 infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. A primeira foi dirigir sem atenção, não observando as cautelas necessárias. Em seguida, responderá administrativamente por conduzir veículo sem portar documento obrigatório. Veja que eu estou sempre conectando, ó. Em seguida, a primeira, por fim, deixou de identificar-se a autoridade policial para a confecção do boletim de ocorrência. Pronto, está respondido o primeiro aspecto. Direto, curto e grosso, beleza? Ó, vamos aqui para o segundo aspecto. Levando em conta que João poderia ter evitado o crime se não estivesse distraído, qual crime cometeu? Vamos lá. Então, ademais, continuando, né? Tem que ter uma ligação, as partes do texto precisam estar ligadas. Ademais, João cometeu o crime de lesão corporal culposa na modalidade imprudência. Veja que eu estou recheando de informações, estou dizendo, ó, na modalidade de imprudência, lesão corporal culposa na modalidade imprudência. Qual a pena será aplicada? Vamos lá, ó. Vírgula, cuja pena é de detenção, né? Se eu não me engano, detenção, não reclusão. Só ver aqui. É detenção. Detenção de 6 meses a 2 anos. Cuja pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Não adianta. Tem que lembrar. Se a banca pedir para você falar qual pena, meu amigo, eu acho meio injusto cobrar pena. Acho que nem deveria ter cobrado aqui a pena, lógico. É uma forma de você treinar, cara. Treino é treino, jogo é jogo.
Porque assim, beleza, está sendo cobrado agora, mas pô, no dia da prova pode cair uma questão sobre isso, pode até cair na própria discursiva. Então, não dá para exigir que o aluno saiba, logicamente, todas as penas, mas é importante esse exercício de mostrar para ele que às vezes é importante decorar ali uma pena mais importante do que a outra, pelo menos as penas dos crimes, né? Porque se você não sabe a pena do crime, você não sabe se aquilo ali é juizado, se é justiça comum, enfim. Então é importante ter esse raciocínio também. Beleza. Veja que eu já respondi, ó. Nem enrolei muito, já respondi. Não fiquei, né? Ah, não sei o que não. Já fui direto ao ponto, já respondi o que a banca pediu. Não tem segredo. Posso até colocar mais alguma coisa aqui, ó. Ou, né, 2 anos de suspensão ou proibição de permitir, de obter a permissão ou habilitação para dirigir o veículo. Enfim, é a suspensão do direito de dirigir, né? Beleza. 3. Aspecto 3, ó. Vamos lá responder o aspecto 3. Tratando-se de um crime de lesão culposa, qual a ação penal apropriada? Pronto. O que eu vou fazer agora? Nesse sentido... Opa! Nesse sentido, a ação penal cabível, veja que aqui ele já está dando a resposta, a resposta que está aqui, que ele solicita aqui, ó. Né? Qual crime cometeu? Aí crime de lesão corporal culposa, né? Essa manha que você precisa ter também. Aí nesse sentido, a ação penal cabível para o crime de lesão corporal culposa é a pública condicionada à representação nos moldes da Lei 9.099/99. É 99 ou 95, meu Deus? 95, é 95. Por quê? Por que a ação penal pública condicionada? Porque pena de 6 meses a 2 anos, a pena máxima é 2 anos, então é processado e julgado pelo Juizado Especial Criminal. Então, a ação penal pública condicionada à representação. De novo, resposta simples, direta, não tem muito o que falar não. Ó, tá aqui, nos moldes da Lei 9.099/95. Aí eu posso até colocar aqui, lei, ou posso colocar assim, ó, nos moldes da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Aí, ó, Lei 9.099/95. Pronto. Veja que não tem muito o que falar, não. Esse tipo de questão, cara, é assim, é direto ao ponto mesmo. Lógico, sem perder de vista aqui os conectivos. Sem perder de vista a relação de coesão entre as partes do texto. Não tem muito o que fazer de introdução, porque também esse tipo de texto não exige. Agora, se for um texto sobre atualidade, sobre crime de trânsito de forma geral, assim, sem trazer um caso prático, que eu acho difícil ele trazer um caso prático, tá? Acho difícil, mas pode trazer. Eu achar difícil não quer dizer que não vai cair, mas eu acho mais difícil, porque isso pode gerar, vai gerar uma reprovação em massa, tá? Se cair assim, meu amigo, corre o risco até de nem ter a quantidade de aprovados necessária no concurso. Pelo que eu conheço da galera aí, que a galera tem muita dificuldade de colocar no papel. Aproveitando, galera, para falar antes de terminar aqui, ó, lá no nosso curso, a novidade para você, nós temos os temas comentados. Então, por exemplo, aqui eu peguei o tema 1 do curso, ó. A gente evita que você precise pesquisar no Google a informação, a gente dá tudo feitinho ali, ó. Resumimos todas as informações em relação a esse primeiro tema, ó. Tudo aqui, ó, tudo mastigadinho, só no ponto de você ler, criar informações para fazer a redação, sem precisar estar buscando em fontes e tal, não, tá tudo aqui, é só ler. A gente diz como responder a redação, ó, aspecto por aspecto, ó. No aspecto 1 você tinha que ter falado assim, no aspecto 2
você pode usar essa informação no aspecto 3, essa informação. Aí no final também, ó, eu faço uma redação nota 10, exemplo de redação nota 10 sobre esse tema. Eu escrevo uma redação nota 10 para você ter um direcionamento ali de como escrever. Enfim, é uma novidade que você vai ter lá no nosso curso, dependendo do pacote, você tem direito a esses temas comentados, tá? Estamos escrevendo agora os temas da PRF também, beleza? Vamos continuar aqui. Qual o aspecto 4? O que ele fala no aspecto 4 aqui, ó? Ó, quais medidas, 4, podem ser tomadas para evitar esse tipo de acidente? E por fim, vou concluir, porque é o último aspecto, vou concluir, né? Por fim, as medidas para evitar acidentes como este, como o narrado, incluem os pontos. Vamos citar a construção, veja, construção de faixa de pedestre, né, como é que ele fala aqui, qual o nome que ele falou aqui, cara? Deixa eu só ver aqui. Esqueci o nome agora, que está lá no CTB também. Enfim, esqueci o nome. Construção de faixa de pedestre, né? Construção de faixas de pedestres em locais estratégicos e bem sinalizadas, né? Ponto e vírgula, né? Eu estou enumerando. Construção de faixa de pedestres em locais estratégicos e bem sinalizadas. Então, para evitar essa bagunça, a pessoa tem que passar pelo meio da rua, não tem uma outra forma de atravessar a rua, ele tem que brincar ali no meio dos carros e tal. Então, vamos construir mais faixa de pedestre, né? Conscientização, ó, conscientização massiva para que motoristas, conscientização massiva nos meios de comunicação, tá? Nas escolas e então, conscientização de comunicação, né? E nas escolas, para que motoristas redobrem a atenção durante a condução do veículo. Ainda é fundamental eu posso falar agora, por exemplo, no aumento da pena. Então, a infração da penalidade administrativa, né? A infração para motorista que conduz o veículo sem atenção é leve. Então, por que não aumentar para a média? Aumentar a infração, aumentar o valor da multa, né, para o condutor que dirige sem atenção. Então, ainda é fundamental, ou ainda é importante, o aumento do valor atribuído à penalidade. É importante o aumento do valor atribuído à penalidade, vírgula, bem como a intensidade. Bem como a sua intensidade. Eu estou falando aqui da sua intensidade, que seria de leve para média, né? Aumentar um pouco ali o quantum, tanto o valor da penalidade, o valor da multa, quanto também a intensidade da pena, da penalidade. Então, você vai sair de leve para média. Ainda é importante o aumento do valor atribuído à penalidade, bem como a sua intensidade. Então, vou colocar de leve para média. Ponto. Eu citei 3 exemplos, ó. Construção de faixa de pedestres em locais estratégicos e bem sinalizados, conscientização e aumento, a modificação legislativa, né? Bem como posso colocar aí por meio
de alteração legislativa. Veja que eu respondi tudo o que a banca pediu. No caso aqui, o quebrando as bancas, né? Quem está quebrando as bancas são eles. Muito bom mesmo esse tema. Gostei, mas sempre alertando vocês, cara, cuidado porque esse aqui não é um tema tão provável de cair dessa maneira, com um caso prático, para você desenrolar. Não, esse aqui é mais um estudo de caso. Pode cair? Pode, mas não é tão provável, assim, não acho que seja tão provável de cair dessa maneira. Pode cair algo mais genérico, assim, para você falar sobre a falta de atenção dos motoristas e tal, como isso pode repercutir na sociedade, na economia, dessa maneira. Mas assim, tão técnico assim eu acho pouco provável. Mas temos que também nos agarrar nessa pouca possibilidade de cair. Vai que cai lá os 10% de dúvida. 90% de chance de não cair, mas se a banca der a doida lá e colocar os 10%, aí tem que estar preparado também. Esse é o perfil de candidatos que a gente quer, que sabe responder todo tipo de prova, galera. Então, se você quer saber mais sobre os nossos cursos, aqui na descrição do vídeo tem o link para você acessar o curso, lá tem depoimentos de aluno, tem o nosso Instagram também, @prof.aristocrates, é só nos seguir lá, tirar dúvida, tá? Conhecer lá os nossos cursos, as nossas dicas diárias, estamos à disposição, galera. Lembrando que nosso curso tem também 7 dias de garantia. Se você comprar o curso e não gostar, a gente devolve 100% do valor cobrado. Beleza, galera? Conheça também lá o site do QB Concursos, beleza? Forte abraço, muito obrigado. Valeu, galera!